Esses rituais vão fazendo com que a sua equipe ela trabalhe cada vez mais engajada com a sua empresa. E isso vai fortalecendo a cultura dia após dia. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Gisele Parente e esse é o primeiro episódio do Bate-Papo Empresarial. O meu objetivo com esse quadro é responder perguntas que vocês me fazem aqui no YouTube e em outras redes sobre gestão, sobre liderança e sobre como melhorar a performance dentro da empresa. Por isso, se você gosta desse tema e precisa aprender mais sobre como criar uma estrutura para o crescimento da sua empresa, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal para você ser notificado e notificada todas as vezes que os novos vídeos forem ao ar. E hoje eu quero falar sobre cultura. Eu vou responder 3 perguntas que me deixaram para esclarecer esse tema que é tão importante dentro das empresas. A primeira pergunta quem deixou foi a Ruth. Ela colocou: Gisele, o que fazer se o próprio funcionário fala mal da empresa na empresa? Bem, Ruth, aqui você precisa avaliar 2 situações importantes, tá? A primeira situação é você chamar esse colaborador para você conversar e você entender qual é a raiz do problema, qual que é a causa desse problema, o que está incomodando esse colaborador, porque eu gosto sempre de pensar, sabe, que onde tem fumaça tem fogo. Então, dá uma olhadinha e faz aí o minha culpa e avalia se tem algo dentro da empresa que precisa ser melhorado, que precisa ser desenvolvido conforme a ótica desse colaborador. O segundo ponto é você avaliar um pouco melhor o comportamento desse colaborador e dos outros colaboradores. É só esse colaborador que está falando mal ou os outros colaboradores também falam mal? Porque se você tem mais de uma pessoa falando mal da empresa dentro da empresa, pode ser uma questão cultural. Então você precisa trabalhar esse ambiente organizacional um pouco melhor. E eu vou dizer como na última pergunta que eu responder. A segunda pergunta vem do Júlio, lá do Paraná. E o Júlio diz o seguinte: Gisele, o que eu devo fazer? Eu tenho problemas de relacionamento com um colaborador, mas ele vende muito bem. Olha só, Júlio, isso é um dilema e eu tenho certeza que isso não acontece só aí na sua empresa, tá? Isso acontece em muitas empresas. Das vezes o funcionário vende bem, das vezes esse colaborador, ele é bom na produção, tem uma boa produtividade, mas você acaba tendo um problema de relacionamento com ele. Nós temos estatísticas aí que mostram, né, que os colaboradores, eles são contratados pelo currículo e eles são demitidos pelo comportamento. Por isso você precisa avaliar muito bem se o comportamento desse colaborador está impactando a cultura da empresa. Você precisa fazer um plano de substituição desse colaborador. Então, por exemplo, esse colaborador ele vende muito bem, mas ele é uma pessoa rude, é uma pessoa que está sempre de cara feia, trata mal os outros colaboradores e a cultura da sua empresa fala que você tem um bom ambiente para trabalhar. Essa pessoa está indo completamente contra a cultura da sua empresa. E se você não tira essa pessoa do núcleo que ela está inserido, ela vai acabar contaminando os outros colaboradores. Sabe aquela história da laranja podre? Que ela fica ali na fruteira e ela vai contaminando? É isso que acontece se você fizer vista grossa para esse colaborador, tá bom? Então o que eu recomendo é que você olhe para esse colaborador, converse com ele, trabalhe, dê feedback, e se mesmo assim ele não mudar, você comece a trabalhar nesse programa de substituição. Contrata outra pessoa, treina, capacita, desenvolve, e quando ela estiver tão boa quanto esse colaborador nas vendas ou te dando produtividade ali na sua produção, você
demite esse colaborador que não está alinhado com a cultura da sua empresa. Agora, vamos responder a pergunta do Sandro. O Sandro, ele tem uma indústria de calçados, ele diz o seguinte: quais os passos para implantar a cultura na empresa? Muito bem, Sandro. Cultura é o jeito que a sua empresa funciona. Ela traz em si um conjunto de regras, de normas, de comportamento, de disciplina, de remuneração, de premiação, de reconhecimento. Tudo isso faz parte da cultura. E como é que você faz para implementar uma cultura forte aí na sua empresa? Eu vou desdobrar isso em 8 passos, tá bom? Primeiro, missão. Você precisa ter clareza da missão da sua empresa, da razão de existir da sua empresa, e você precisa ter na sua equipe pessoas que trabalhem alinhadas a essa missão, tá? Que tenham o DNA da sua empresa, que tenham um alinhamento com o propósito da sua empresa. O segundo ponto, você precisa ter uma visão clara aonde você quer levar a sua empresa. Quais são os objetivos estratégicos da sua empresa? O que você precisa fazer e aonde você quer levar a sua empresa e em quanto tempo? E a sua equipe, seu time, precisa estar engajado nessa causa. Precisa entender a sua visão e precisam estar comprometidos com os objetivos estratégicos do seu negócio. Você também, é o terceiro ponto, precisa estabelecer valores claros. Normalmente, quando nós estamos falando aí de pequena e média empresa, os valores da empresa carregam muito dos valores do dono da empresa. Então você precisa escrever quais são os valores da sua empresa e o que é viver esse valor e o que não é viver o valor. Por exemplo, para você, é muito importante que o seu colaborador ele estude constantemente, porque você acredita que o conhecimento pode mudar a sua empresa, pode fazer a sua empresa crescer. Isso é um valor forte. Então você precisa fazer o quê? Você precisa falar com o seu colaborador. O que é viver esse valor? Olha, você precisa ler. Olha, você precisa fazer pelo menos 3 cursos ao ano. Isso é o viver o valor de desenvolvimento contínuo aqui na empresa. O que não é viver o valor de desenvolvimento contínuo é você ficar assistindo videozinho no TikTok, videozinho no Instagram. Viver o propósito de desenvolver o conhecimento para mim é você estudar algo que tenha método, por exemplo. Tá? Então você precisa deixar claro isso para o seu colaborador. Cada um dos valores da sua empresa, o que é viver o valor e o que não é viver o valor. O quarto ponto, você precisa ter aí na sua empresa um código de cultura ou um código de conduta, aonde você vai escrever nesse código o que pode, o que não pode, quais são as regras, quais são os deveres de cada um, o que cada um precisa executar. Por exemplo, aí na sua empresa tem flexibilidade de horário. Então, o que é essa flexibilidade de horário? Até que horas pode chegar? Não pode? Como é que funciona a carga horária dentro da sua empresa? Tem que estar escrito aí no seu código de conduta ou no seu código de cultura. O próximo passo aqui, o quinto passo, é o treinamento. Então você precisa treinar, capacitar, desenvolver a sua equipe para que essa equipe conheça a cultura da sua empresa, entenda o que é permitido, o que não é permitido e viva essa cultura. E como é que essas pessoas podem viver ainda mais a cultura? Quando você estabelece o que eu coloquei aqui no sexto ponto, que são rituais. Você pode colocar rituais de início de semana, rituais de batimento de meta, você pode colocar rituais de aniversário, por exemplo, o da semana, o aniversariante do mês. Você pode colocar ritual de fechamento de mês, por exemplo. Fechou o mês, bateu a meta, como que vocês comemoram? Início de semana, segunda-feira, como é que você começa a semana aí na sua empresa? Esses rituais vão fazendo com que a sua equipe ela trabalhe cada vez mais engajada com a sua empresa
e isso vai fortalecendo a cultura dia após dia. O sétimo passo é você trabalhar o feedback. Então você precisa conversar com as pessoas na sua empresa. Você precisa falar o que está bom e o que precisa ser melhorado, o que está alinhado com a cultura da empresa e o que não está alinhado com a cultura da empresa, e o que esse colaborador precisa fazer para alinhar. Estabelece com ele um plano de ação para que ele consiga crescer e se desenvolver dentro da sua empresa. É sua função como líder do negócio, tá? Como empresário dono, dona da empresa, líder do negócio, desenvolver a sua equipe. A cultura, você precisa ter essa consciência. Ela pode ser intencional, que é essa que você cria através de valores, através de treinamento, através de rituais, através de feedback, ou não intencional, que é aquela onde cada um faz o que quer e os resultados são alcançados conforme Deus quer também, né? Não tem um movimento contínuo e uma força de todo mundo remando o barco para o mesmo lado. O último item aqui, o oitavo, que para mim é o mais importante, é você entender quando é hora de você desistir do colaborador. Ou seja, lembra aquele colaborador que nós falamos na pergunta anterior, que ele não está engajando, que ele vende bem, mas ele tem problema comportamental? Tem que demitir, tem que trocar. Você, como líder do teu negócio, você precisa tomar decisões que são difíceis muitas vezes e você precisa entender quando é hora de desligar alguém. Quando você desliga alguém por um problema de cultura, é até bacana, por quê? Porque a sua equipe entende que isso é prioridade dentro da sua empresa e isso fortalece ainda mais a cultura do seu negócio. Se você quer aprender mais sobre como ter uma cultura mais forte dentro da sua empresa, se inscreva aqui no canal, deixe sua pergunta também, porque você pode ser respondido nos próximos vídeos. E se você quer aprender mais como dar um feedback para o seu colaborador, assista esse vídeo.